Eu tenho uma tese de que as nossas palavras definem absolutamente tudo do que nós vivemos, tanto o nosso passado, quanto o nosso presente, quanto o nosso futuro. E isso tem respaldo na palavra de Deus. A começar por um texto bíblico que o próprio Senhor Jesus diz assim: do bom tesouro do teu coração, o homem tira boas coisas, e do mau tesouro do seu coração, o homem tira coisas ruins. E aí vem a parte mais importante. Jesus diz assim: da abundância do que há no coração, disso fala a boca. Jesus disse que as nossas palavras, elas são reflexo daquilo que nós temos no nosso interior. Meu nome é Marcos Sá, eu sou doutor em estudo de linguagem e nesse canal eu vou te apresentar uma perspectiva bíblica de leitura que muitas pessoas não estão fazendo, entrelaçando alguns versículos para apresentar um ponto de vista sobre a palavra e como nós aliamos o nosso pensamento, o nosso coração à palavra de Deus. Nesse versículo específico, Jesus diz que o nosso coração é a sede de uma determinada abundância. E essa abundância é o que vai determinar o que sai dos nossos lábios. Logo, eu posso compreender através dessa afirmação do Senhor Jesus de que a nossa boca é como se fosse um raio-x da nossa alma, um raio-x do nosso pensamento, um raio-x da nossa maneira de viver. E desse ponto de vista, a linguagem funciona de uma maneira que as pessoas às vezes não percebem. Existem as palavras no mundo. Quando nós nascemos, nós não sabemos falar. Então as palavras estão aí. As palavras dos nossos primeiros outros, digamos assim, como a psicanálise chama, os nossos pais, os conhecidos, aqueles que vão, digamos assim, nos banhando com esse universo de linguagem, e essas palavras estão soltas. Em algum determinado momento, essas palavras começam a fazer parte da nossa vida. Nós escolhemos determinadas palavras que nós passamos a chamar de nossas. E essas primeiras palavras moldam os nossos pensamentos. As pessoas costumam dizer que os pensamentos moldam as nossas palavras, mas na verdade é o contrário. As palavras iniciais espalhadas vão moldando as nossas primeiras palavras, e essas nossas primeiras palavras vão moldando os nossos primeiros pensamentos. Os nossos pensamentos, por sua vez, vão reafirmando as nossas palavras e criando mais um conjunto de palavras que nós escolhemos chamar de nossas, mas elas estavam no mundo antes de nós. Depois que esse conjunto de palavras que nós chamamos de nossas, que inclui os nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela está criada dentro de nós, nós vamos definir as nossas ações. Porque todas as nossas ações, elas são reflexo das nossas palavras, daquilo que nós escolhemos escolher como nossos. E dizemos, não, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha maneira de ver. São as suas palavras e elas vão definir as suas ações. As suas ações, por sua vez, vão criar hábitos. E esses hábitos, na maioria das vezes, são hábitos inconscientes. Você vai fazendo sem uma grande reflexão de que houve palavras, que palavras geraram pensamento, que pensamentos geraram as minhas palavras, que as minhas palavras geraram as minhas ações, e que essas ações geraram os meus hábitos, que poderiam ter sido outros. Nem todo mundo tem essa noção de que poderiam ter sido outras palavras, poderiam ter sido outras ações, poderiam ter sido outros pensamentos, poderiam ter sido outros hábitos. E a pessoa acha que só existe uma maneira de existir porque ela acha que foi a única maneira que ela viu a vida. Mas isso tem tudo a ver com a palavra. Nós não nos inscrevemos em todas as palavras que nós ouvimos. Nós elencamos a palavra que nós queremos, que gostamos, e às vezes tem pessoas que se agarram nessa palavra, nesse conjunto de palavras e de ideias por uma vida toda, e tem pessoas que até vão fazer análise na psicologia para se desprender de alguns conjuntos de palavras que fazem mal. Agora, quando esse hábito está criado, nem todo mundo tem esse olhar, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Jesus fala que da abundância do nosso coração fala a nossa boca. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Olhe as suas palavras, que você vai saber o que tem no seu coração. Observe o que sai da sua boca, que você vai ver qual o conjunto de palavras está definindo o seu conjunto de ações, que está definindo o seu conjunto de hábitos, que o conjunto de hábitos está definindo toda a sua vida. Então Jesus está dando aqui uma receita de como nós podemos alinhar o nosso pensamento, o nosso coração à voz de Deus. Porque se nós olharmos na sociedade, o desalinhamento dos comportamentos humanos à palavra de Deus é o que causa todos os males, as guerras, os desentendimentos, a finalização de relacionamentos, a destruição de famílias, os traumas dentro das famílias. Quase todo mundo tem um trauma dentro de uma família.
os filhos que não se dão com os pais, as más relações entre os colegas de trabalho, o trânsito, que as pessoas não respeitam ninguém, a fila, que não... enfim, tudo isso é transbordo dessas palavras que estão em abundância no nosso coração. E eu disse no início do vídeo que eu ia falar sobre 3 versículos, que é a confluência, que é o entrelaçamento que, penso eu, que define toda a nossa vida. Jesus diz que nós falamos aquilo que tem abundância no nosso coração, mas Jesus também diz que nós seremos condenados ou justificados pelas nossas palavras. E isso é algo muito sério. Mas não só pelo que nós falamos, e é o que eu quero que você entenda aqui a partir de hoje. As nossas palavras não são apenas as que saem da nossa boca. As nossas palavras são as que saem da nossa boca, são as que ficam no nosso pensamento, mas nós não transformamos em palavras. São as que ficam no nosso pensamento e definem as nossas ações. São as palavras que definem todos os nossos hábitos e esses hábitos definem a nossa vida. Então, tudo na nossa vida vem a partir de uma palavra. Todas as nossas ideias, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todos os nossos sofrimentos, eles são por e através de palavras. Mas existe uma promessa muito maravilhosa na Bíblia que diz que aquele que não tropeça em palavra é perfeito. Eu vou deixar na descrição do vídeo esses 3 versículos, que é o norte para todos os vídeos que nós fazemos aqui nesse canal. As palavras definem a nossa vida. Se nós queremos mudar a nossa vida para melhor, nós precisamos olhar as nossas palavras, o que nós temos feito, como nós temos agido, porque tudo é definido pelas palavras que estão em abundância no nosso coração. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você sente muitas vezes que você fala palavras que você não gostaria de falar, se você sente muitas vezes que os seus pensamentos, você não consegue controlar os seus pensamentos da maneira como deveria controlar, se você percebe que existem setores da tua vida que precisam de mudança, se inscreve nesse canal. Porque aqui nós vamos tratar em todos os nossos vídeos de como nós podemos alinhar o nosso coração à voz do Pai, alinhar o nosso coração às palavras de Deus, alinhar as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, da maneira como Deus deseja que nós vivamos. Te vejo no próximo vídeo.